Fala, turma. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aí ao nosso livro, Mais Esperto que o Diabo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, certo? Então já vamos direto ao ponto. Lembrando que a gente está numa, nós estamos numa jornada de fazer essa leitura. O livro tem 258 páginas e nós estamos na página 36. Vamos iniciar hoje o capítulo 2. Um novo mundo se revela para mim. Obviamente, eu não havia passado por uma experiência de renascimento em que todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Obviamente, eu havia passado por uma experiência de renascimento em que todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes. Apesar do fato de que ainda não ter sido mostrado para mim como ou de qual fonte eu seria capaz de receber os recursos necessários, eu tinha fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, consegui enxergá-lo já em minha posse. Em muito poucas ocasiões da minha vida inteira pude experimentar tal tipo de fé. Na verdade, era um sentimento indescritível. Não há palavras na língua portuguesa que possam descrevê-lo. Fato que todos aqueles que tiveram experiências similares podem facilmente testemunhar. Naquele instante, eu comecei a colocar em prática as instruções que havia recebido. Todo aquele sentimento de que eu estaria entrando em uma missão impossível agora havia me deixado. Um por um, comecei a buscar em minha mente os nomes de todos os meus conhecidos que talvez pudessem ser capazes de financiar os $25.000 de que eu precisava, começando o nome de Henry Ford e passando por toda a lista de mais de 300 pessoas. Meu outro eu simplesmente disse: continue procurando. A hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora, mas eu chegar ao fim da linha. A minha lista inteira de conhecidos havia sido esgotada, e com ela a minha resistência física também. Eu estava trabalhando concentrado a minha mente naquela lista de nomes por basicamente 2 dias e 2 noites, parando somente para dar alguns cochilos. Recostei-me na cadeira, fechei os olhos e entrei numa espécie de transe por alguns minutos. Fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto. Conforme ganhei consciência, o nome de Albert Pelton apareceu em minha mente, e como ele, um plano que eu soube instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso em persuadir o Sr. Pelton a publicar os meus livros. Eu me lembrei do Sr. Pelton somente como um editor da revista Golden Rule, aquela que eu havia publicado em anos anteriores. Eu me sentei, peguei a máquina de escrever e enderecei uma carta ao Sr. Pelton em Mariden, Connecticut, e descrevi o plano da mesma maneira que ele havia sido entregue para mim. Ele respondeu por telegrama, dizendo que estaria na Filadélfia para me ver no dia seguinte. Quando ele chegou, mostrei a ele os manuscritos originais da minha filosofia e brevemente expliquei qual seria a sua missão. Ele pegou os manuscritos, folheou algumas páginas por alguns minutos, então parou e, de repente, com os olhos fixos na parede por alguns segundos, disse: Eu publicarei os livros para você. O contrato foi assinado, uma quantia substancial de royalties me foi paga e os manuscritos foram entregues a ele, e que os levou para Mariden. Eu não perguntei a ele o que fez tomar a decisão de publicar os meus livros antes mesmo de tê-los lido. O que eu sei é que ele me forneceu o capital necessário, imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para a sua própria clientela de compradores de livros, espalhados em praticamente todos os países de língua inglesa do mundo. Meu outro eu se saía bem. 3 meses após o dia em que o Sr. Pelton me visitou na Filadélfia, um jogo completo com todos os meus livros estava em cima da mesa, bem na minha frente, e minha renda de vendas dos livros era grande o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Esses livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes no mundo inteiro. Meu primeiro cheque de royalties referente à venda dos meus livros alcançou uma quantia de $850. No momento em que eu abri o envelope para apanhar o cheque, meu outro eu disse: sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Não tenho certeza de que eu entenda exatamente o que esse outro eu seja, mas eu tenho plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou a mulher que descubra e confie nele. No dia após o Sr. Pelton ter ido me visitar na Filadélfia, o meu outro eu me presenteou com uma ideia que resolveu imediatamente o meu problema financeiro. A ideia que cruzou a minha mente me mostrava que
que os métodos de venda da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores dessa área da indústria teriam que aprender a vender automóveis, em vez de meramente servir de compradores de carros usados, como a maioria estava fazendo na época. Ocorreu-me também que jovens rapazes que haviam recém-finalizado a faculdade e que, por outro, não conheciam nada dos velhos truques da venda de automóveis seriam o ponto de partida desse novo tipo de profissional de venda e poderiam ser bem mais desenvolvidos. A ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei o meu plano. Ele também ficou impressionado e me indicou para visitar uma filial da companhia de automóveis Buick, que naquela época era propriedade e dirigida por Earl Power. Visitei o seu Power, expliquei a ele meu plano e ele imediatamente me colocou para treinar 15 garotos cuidadosamente selecionados da faculdade. A minha renda desse treinamento foi mais do que o suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos 3 meses seguintes, até que os resultados da venda dos meus livros começassem a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte que naquela época me preocupou muito. Meu outro eu não havia me desapontado. O dinheiro de que eu precisava estava em minhas mãos justamente no momento em que eu precisei. Nesse momento, fui convencido de que minha viagem para Filadélfia não era, sob nenhuma hipótese, uma missão sem sentido, conforme a minha razão havia indicado antes de partir para o oeste da Virgínia. Daquele momento em diante, até este exato minuto, tudo o que eu precisei veio até mim, e isso mesmo considerando que o mundo inteiro recentemente passará por um período de depressão econômica quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para aquelas pessoas. Em alguns momentos, a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio um pouco tarde, mas posso com toda certeza dizer que o meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e, por sua vez, sempre me indicou por qual caminho eu deveria seguir. O meu outro eu não tem precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre acha um modo de satisfazer os nossos desejos. Ele sempre se depara com derrotas temporárias, mas nunca com um fracasso permanente. Tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto ao fato de estar aqui escrevendo essas linhas. Enquanto isso, sinceramente, eu espero que alguns dos milhões de homens e mulheres que forem atingidos pela depressão econômica ou outros dissabores que a vida descubram dentro de si mesmo essa estranha entidade e que eu chamei de meu outro eu, e que essa descoberta os guie, como me guiou a um extenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera os obstáculos e resolve todas as dificuldades, em vez de ser derrotados por elas. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você achará. O fracasso é uma bênção disfarçada. Fiz uma outra descoberta com o resultado dessa apresentação do meu outro eu. Ou seja, há uma solução para cada problema legítimo. Não importa o quão difícil o problema pareça ser. Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Entenda o que eu quero dizer. Eu não afirmei que isso seria uma flor desabrochada do sucesso, mas sim a semente pela qual essa flor germinará e crescerá. Para essa regra não há exceções. A semente da qual eu falo nem sempre pode ser observada, mas pode ter certeza de que ela está lá, de uma forma ou de outra. Eu não pretendo entender tudo sobre essa estranha força que me reduziu à pobreza e a uma situação de necessidade e medo e então fez renascer uma fé dentro de mim por meio da qual tive o privilégio de ajudar dezenas de milhares de pessoas que se achavam descendo a ladeira. Mas sei que tal força entrou em minha vida como uma missão para que eu pudesse colocar outros em contato com ela. Durante o quarto de um século que eu me dediquei à pesquisa das causas de sucesso e fracasso, descobri muitos princípios de verdade que têm sido úteis para mim e para os outros, mas nada que eu observei me impressionou tanto quanto a descoberta de cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar os seus objetivos. De Cristo até Edison, os homens que mais realizaram foram os que se depararam com formas duradouras de fracasso temporário. Isso parecia justificar a conclusão de que uma inteligência infinita tem um plano e uma lei pela qual ela faz que os homens se deparem com muitos obstáculos antes de dar-lhes o privilégio da liderança ou da oportunidade de realizar um serviço útil de uma forma notável.
Eu não desejaria sujeitar-me novamente a experiências pelas quais passei naquela noite fatídica da véspera de Natal de 1923 e também naquela noite quando caminhei em volta da escola de West, na Virgínia, e lutei aquela terrível batalha contra o medo. Mas toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que eu ganhei nessa experiência. Cara, é sensacional isso daqui. Vou até parar aqui para me fazer uma releitura e comentar, porque eu achei muito interessante. Por todo o tempo que ele dedicou à pesquisa, ó, das causas do sucesso e do fracasso, ele descobriu muitos princípios de verdade que têm sido úteis para mim e para os outros. E o que mais impressionou foi o seguinte: cada grande líder do passado, do presente, do futuro foi, vai e será presenteado por dificuldades ou derrotas temporárias antes de alcançar os grandes objetivos. Eu acabei de assimilar isso para mim, por quê? Porque vamos dizer que eu tomei uma derrota temporária quando eu não consegui dar seguimento com o produto que eu tinha. Eu não consegui escalar as vendas, acabou que eu perdi a gestão do negócio e eu acabei perdendo um negócio que era ultramilionário. Só que é uma coisa que até ele mesmo fala aqui. Toda derrota temporária tem uma semente de energia equivalente àquilo que você perdeu ou derrotou. Mas só que você tem que plantar aquilo para germinar e lá na frente você colher os resultados. Antes de lhe dar o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil, você vai passar por muitos obstáculos. E ele fala muito também sobre esse outro eu. Esse outro eu, vamos dizer assim, que seria o seu inconsciente, a sua voz que fala que vai dar certo, para você acreditar, para você confiar. Muitas pessoas chamam de Deus. Pode ser um Deus, mas o que eu acho que vale a pena você refletir sobre isso seria o quê? Todo mundo tem o Deus interior. Vamos dizer que existe eu, Jean, existe alguém ou algo, ou eu, dentro de mim, que seria um Jean supremo. Esse seria o Deus vivo na minha carne para fazer o que? Transformações, para fazer ações, para fazer coisas que não só beneficiar a mim, mas que é capaz de beneficiar a todos os filhos de Deus. É loucura. É loucura, mas para pensar um pouquinho. Toda vez que você tiver um medo, você pensa que você não precisa ter medo, porque o medo ele é sobreposto pela fé de conseguir conquistar aquilo. Ó, é a página 41. A próxima leitura seria assim, ó: a fé tem um novo significado para mim. E eu vou deixar para fazer a continuação dessa leitura no próximo vídeo. Valeu!